nosso trabalho é sobre o regulamento disciplinar da Brigada Militar. Os componentes do grupo é aluno soldado Charão, eu, aluno soldado dos Santos, aluno soldado Pinheiro, aluno soldado Roger, aluno soldado Tayane Bica e aluno soldado Virgilio. Nós fazemos parte do 4º pelotão da turma do CBFPM 2017 da Academia de Polícia Militar de Porto Alegre. O instrutor é o Tenente Baer. O trabalho hoje é sobre o RDBM. Sou aluno soldado dos Santos. Então, vou falar do RDBM. O RDBM ele tem a finalidade de especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas às punições disciplinares, os recursos, o comportamento policial militar das praças e as recompensas policiais militares. Ou seja, o RDBM, além de classificar e especificar as transgressões, ele trata das recompensas, elogios, folgas e outras. Assim como também o militar que inicia a carreira lá no comportamento bom, ele pode cair para o insuficiente, como pode chegar também ao excelente. Então, falando de camaradagem. A camaradagem ela é indispensável à formação e ao convívio entre os integrantes da corporação e, além disso, o superior hierárquico deve incentivar e manter a harmonia e a amizade entre os seus subordinados. Ou seja, a camaradagem ela é individual, particular de cada militar, mas o superior hierárquico ali é o responsável por manter aquela harmonia, né, aquela camaradagem entre os policiais militares da unidade, para que o ambiente seja um ambiente bom e harmônico ali para todos. Falando da hierarquia e disciplina. A hierarquia e disciplina são os pilares bases da instituição. São manifestações essenciais da disciplina e da hierarquia policial militar, a correção de atitudes, a pronta obediência às ordens dos superiores hierárquicos, a dedicação integral ao serviço, a colaboração espontânea para a disciplina coletiva e a eficiência da instituição, o respeito à hierarquia entre os servidores militares ativos e inativos, a consciência das responsabilidades, a rigorosa observância das prescrições legais e regulamentares. Meu nome é aluno soldado Pinheiro, sou de Itaqui. Vou falar sobre transgressão da disciplina e recompensa policial militar. Transgressão da disciplina. Transgressão disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres ou das obrigações policiais militares, na sua manifestação elementar e simples, bem como qualquer omissão ou ação contrária a preceitos legais ou regulamentares. A responsabilidade criminal e civil não elimina a incidência de transgressão disciplinar e, consequentemente, da aplicação de sanção disciplinar, caso a conduta não seja devidamente justificada. São transgressões disciplinares todas as ações ou omissões ou atos não especificados na relação de transgressões que afetem a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Servidores Militares Estaduais, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra as regras e ordens de serviços emanadas de autoridades competentes. As transgressões, quanto à natureza, classificam-se como leves, médias e graves. A classificação das transgressões disciplinares, obedecidas aos preceitos do regulamento, cabe a quem tem competência para aplicar as punições. A autoridade competente poderá, motivadamente, observando o interesse da disciplina, da ordem administrativa e da ação educativa da punição e os vetores da aplicação da sanção, alterar a classificação da falta disciplinar prevista na relação dos tipos transgressionais disciplinares. Recompensas policiais militares. As recompensas constituem reconhecimento ao bom serviço prestado pelo ME e consolidam-se em prêmios por atos meritórios e serviços relevantes. São recompensas, além de outras previstas em lei e regulamentos especiais, o elogio e o dispensa do serviço. Calma aí. Eu sou aluno soldado Virgilio, sou de Itaqui, CBFPM 2016-2017 na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. Vou falar um pouco sobre as sanções disciplinares e sobre o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. As sanções disciplinares aplicadas aos militares estaduais são a advertência, a repreensão, a detenção, a prisão, o licenciamento ao bem da disciplina e a exclusão ao bem da disciplina.
Qual o objetivo da sanção disciplinar? Conforme o artigo 9º da RDBM, em seu parágrafo 1º, as sanções disciplinares têm função educativa e visam a preservação da disciplina em benefício do punido, a coletividade a que ele pertence e também a garantia da eficiência da prestação. Quanto às punições das praças, se dará em boletim geral ou interno a sua publicação. Quanto às punições dos oficiais, se dará em boletim disciplinar dos oficiais, podendo ser em boletim geral ou interno. PAD, Processo Administrativo Disciplinar. A competência disciplinar é inerente ao cargo, posto ou função. São autoridades competentes para aplicar a sanção disciplinar. O governador do Estado a todos os militares sujeitos a este regulamento. O chefe da Casa Militar aos que estiverem sob sua ordem. O comandante-geral e o subcomandante-geral da Brigada Militar a todos os militares estaduais sujeitos a este regulamento, exceto o chefe da Casa Militar e aqueles que servirem sob suas ordens. O chefe do Estado-Maior da Brigada Militar ao que estiverem sob suas ordens. O corregedor-geral, o comandante do Comando do Corpo de Bombeiros, os comandantes dos CRPOs de Bombeiros, o comandante do Comando dos órgãos de Polícia Militar Especiais e os diretores, aos que estiverem sob suas ordens. Sou aluno soldado Taiane Bica, CBFPM 2016-2017. Vou dar continuidade ao processo administrativo disciplinar. Todo ME deve comunicar ao seu superior imediato conhecimento de fato contrário à disciplina, de forma escrita ou verbal, sendo que na segunda deve ter por escrito a participação no prazo de até 2 dias úteis. Deve-se também ser clara e precisa, contendo aos dados capazes de identificar pessoas ou objetos envolvidos, local, data, hora do fato, circunstâncias e alegações do transgressor, quando presente. Na parte é vedada ao comunicante comentários ou opiniões pessoais do processo. O PAD em relação a ações e omissões tidas como transgressão disciplinar PM, o imputado terá direito à ampla defesa e contraditória. Princípios: instrumentabilidade, simplicidade, informabilidade, economia procedimental e celeridade. As autoridades competentes delegam a um oficial a ele subordinado a relação do PAD e o escrivão, que pode ser também escolhido pelo encarregador. O ME que se comete infração deverá providenciar sua defesa e fatos que comprovem sua tese, documentos e testemunhos que julga pertinente ao fato. O processo pode ser denunciado ou arquivado. Na segunda, ocorrerá quando estar provada a inexistência do fato, não haver prova da existência do fato, não constituir o fato infração disciplinar, não existir prova de ter acusado concorrido para a infração disciplinar, não existir prova suficiente para a aplicação da punição, a existência de quaisquer das seguintes causas de justificação: motivo de força maior ou caso fortuito, legítima defesa própria ou de outrem, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, coação irresistível, inexagibilidade de conduta diversa. Eu sou aluno soldado Charão, estou no CBFPM 2016-2017 e vou apresentar um trabalho de aplicação da sanção disciplinar. Aplicação da sanção disciplinar. Para a aplicação de sanção disciplinar serão considerados 1. Os motivos. 2. Circunstâncias e consequências da transgressão. 3. Os antecedentes e a personalidade do infrator. 4. A intensidade do dolo ou o grau de culpa. Serão atenuantes: 1. Estar classificado no mínimo no comportamento bom. 2. Relevância dos serviços prestados. 3. Ter cometido a transgressão para a preservação da ordem ou do interesse público. 4. Ter admitido com eficácia para a elucidação dos fatos cometidos na transgressão. São agravantes: 1. Estar classificado no comportamento insuficiente ou no comportamento mau. 2. Prática simultânea ou conexão de 2 ou mais transgressões. 3. Reincidência. 4. Conluio de 2 ou mais pessoas. 5. Falta praticada com abuso de autoridade. 6. Ter sido cometido a transgressão
A presença de subordinado. B, durante a execução do serviço. C, com premeditação. D, em presença de tropa. E em presença de público. A aplicação da sanção disciplinar será proporcional à gravidade da transgressão cometida e não justificada dentro dos seguintes limites. 1. Advertência ou repreensão para transgressão classificada como de natureza leve. 2. Repreensão até 10 dias de detenção com prejuízo de serviço para as transgressões classificadas como de natureza média. 3. Detenção com prejuízo de serviço. Eu sou aluno soldado Roja, eu sou de Caxias, estou no CBFPM 2017 e vou falar sobre o comportamento policial militar e sobre recursos disciplinares. Sobre o comportamento policial militar. Então, ao ser incluído na brigada, o praça ele entra com um comportamento bom. E para fins disciplinares e outros efeitos, o comportamento dele é considerado excepcional quando em 72 meses de efetivo serviço ele tem sofrido no máximo uma advertência. Ótimo, quando em 48 meses ele tenha sofrido no máximo uma repreensão. Bom, em 24 meses ele tenha sofrido no máximo uma punição de detenção. Insuficiente, em 12 meses tenha sofrido no máximo uma punição de detenção com prejuízo de serviço. E mal, em 12 meses tenha sofrido até 2 punições de detenção com prejuízo de serviço e mais outra punição qualquer. Então, essas punições elas são classificadas de tal forma assim: 2 advertências, que equivale a uma repreensão. 2 repreensões equivalem a uma detenção sem prejuízo de serviço. 2 detenções sem prejuízo de serviço equivalem a uma detenção com prejuízo de serviço. Prisão administrativa equivale a uma detenção com prejuízo de serviço e punições canceladas ou anuladas não serão consideradas para a reclassificação do comportamento. É direito de todo militar que se sentir prejudicado, ofendido ou injustiçado por algum ato de um superior hierárquico interpor recursos na esfera disciplinar. Então, pode ser entrado com recurso de reconsideração de ato, de queixa e de representação. E esses recursos eles deverão ser apresentados no prazo de até 3 dias úteis, a contar da publicação do ato, e a decisão se dará em até 8 dias, se deferido, com resposta de se deferido ou indeferido. Então, o cancelamento das sanções disciplinares consiste na retirada dos registros realizados nos assentamentos do militar, E pode ser retirada somente pela autoridade competente, que já foi falado nos slides acima, no prazo de 120 dias. O cancelamento da punição será concedido ao militar que solicitar, e seguindo as condições, não ser a transgressão objeto do cancelamento, atentatório ao sentimento do dever, à honra pessoal e ao pundonor militar ou ao decoro da classe, ter o requerente bons serviços prestados e comprovados pela análise de suas alterações, e ter o requerente parecer favorável do comandante.